Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Simone Bastos e, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, eu quero trazer uma reflexão do livro de Marcos, no capítulo 4. Nesse capítulo, eu observei que Jesus falou muito por parábolas com a multidão. Aqui ele falou sobre a parábola do semeador, a parábola da lâmpada, a parábola da semente que cresce e a parábola da semente de mostarda. E por último, tem uma história real onde Jesus acalma a tempestade. E eu fiquei meditando a respeito do por que Jesus falava com a multidão em parábolas e com os discípulos ele falava abertamente dos mistérios do reino de Deus, né? E na minha cabeça, eu achava que ele só falava com os discípulos e não com mais outras pessoas sobre os mistérios. Eu tinha esse entendimento, porém, por isso que é muito importante a gente ler e meditar, porque se você só lê a palavra, você provavelmente vai passar pela palavra e muitas chaves muito importantes para sua compreensão vai passar despercebida. Analisando mais a fundo e lendo novamente com a guia do Espírito Santo, eu vi que no versículo 10 tem um momento que fala o seguinte: mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Acreditem, eu li sobre isso, perguntei para o Senhor, mas eu não tinha observado essa parte. E depois que a guia do Espírito Santo trouxe clareza nessa parte e o Senhor foi trazendo revelações para o meu coração. Então, o que acontece? Ele falava por parábolas não para simplificar, mas para ver até onde ia o interesse dos ouvintes. Pessoas que eram indiferentes não teriam o menor interesse em entender. E então ele falava por parábolas apenas para testar as pessoas. Aquelas que desejavam entender poderia a ele perguntar. Então é exatamente isso que acontece com a gente nos dias de hoje. O que Jesus chama a nossa atenção é que quando você faz uma leitura da palavra de Deus que não há uma compreensão, ou quando você vai até a igreja e que ali dá uma palavra que você não teve clareza acerca daquilo, qual é o objetivo? Você ir para a presença dele a sós e perguntar para ele no secreto o que ele quis dizer com aquela parábola, com aquela passagem que foi ministrada, que você leu, que você ouviu. Então esse é o objetivo. Nunca nós devemos ler uma palavra sem a guia do Espírito Santo, porque se nós lermos a palavra ou ouvirmos de alguém e não pedirmos a guia do Espírito Santo para saber qual é a compreensão daquilo, provavelmente nós iremos ler de forma errada e a gente vai ler ao pé da letra, vai interpretar ao pé da letra e com certeza isso vai ser divergente do que aquilo que Jesus queria dizer. Por isso é muito importante a gente buscar a Ele no secreto. E mais uma vez o Senhor traz isso sobre intimidade, né? Então, aqui eu tinha claro na minha cabeça que era só os 12 que ele falava abertamente, mas não, todos aqueles que têm interesse de saber mais sobre o reino, ele tem o maior prazer de ensinar, de esclarecer, porque o que acontece? É uma forma dele testar quem verdadeiramente tem interesse nele, né, por quem ele é, não somente porque ele pode proporcionar. Jesus, ele tinha prazer em curar, ele tinha prazer em trazer uma libertação para familiar, uma libertação financeira, uma cura na saúde, uma libertação no casamento. Ele tinha prazer de fazer tudo isso e ele tem prazer até hoje. Porém, não é somente dessa forma que nós devemos buscar ao Senhor quando estamos precisando de um auxílio dele, mas precisamos buscar a Ele a todo momento e devemos pedir a Ele sempre fome e sede da presença dele, para que Ele possa se revelar a nós, trazendo os mistérios do reino dos céus, para que a gente não venha ser enganados, né? A gente sabe que virão muitos no nome dele
principalmente nesse momento que está se aproximando do fim. Então, se a gente não vir para a presença de Deus, a gente pode ser enganados por aqueles que se dizem, né, cristãos e não são, mas mentem, né, que é o que diz lá em Apocalipse. Então, a gente precisa muito buscar essa essência da palavra através da intimidade com o Espírito Santo. Que fica essa reflexão para nós, né? Estamos mesmo buscando ao Senhor por quem Ele é ou somente para o que Ele pode nos proporcionar? Como está o seu coração? Que você reflita sobre isso no dia de hoje. É o que o Senhor tem trazido aqui tem trazido para mim para ministrar aqui na vida de vocês, inclusive na minha. Eu sou a primeira a me sentir ministrada por Deus acerca dessa passagem. Eu poderia aqui relatar cada uma das parábolas, porém a mensagem principal é essa que o Senhor deu no meu coração. Fala acerca da intimidade, que é isso que eu tenho buscado para o meu povo nos dias de hoje. Então é isso, amadas, espero de coração que essa mensagem possa, de alguma forma, convencer o seu coração acerca da intimidade e que possa trazer transformação para a sua vida a partir de agora. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, que Deus abençoe sua casa e que você continue firme, pedindo ao Senhor luz, sabedoria para continuar na presença dEle. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, que o nome dEle seja eternamente louvado e glorificado.